Graça e paz seja sobre a tua vida, amém? Deus te abençoe nessa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live, continuação do estudo da Palavra de Deus, amém? Uma boa noite para todos aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Estamos falando sobre o Evangelho, série de estudos sobre o Evangelho, amém? E nessa noite a gente tem um convidado especial, né? O nosso amigo, né? O Sandro Souza, presbítero da Igreja Batista, amém? Lá no Rio de Janeiro. E estamos esperando aí a entrada também do pessoal, amém? E a entrada do Sandro também, ok? Para a gente dar início a esta live aqui no dia de hoje, ok? Nosso abraço aí também para o pessoal que sempre tem prestigiado a gente. Nosso abraço também para o pessoal que assiste depois, né, a live, enfim. Que Deus possa estar abençoando aí a vida de todos vocês, amém? Possa estar abençoando a vida de todos vocês, em nome de Jesus, amém? Enquanto a gente vai esperando o pessoal entrando aí, se acomodando, ok? A gente vai ouvir aqui uma música, amém? A música do banda Judas o Outro, ok? O nome da música Socorre-me, ok? Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai curtindo este som aí, tá bom? Boa noite aí, Ângelo. Deus te abençoe. Feliz aniversário, tá bom? Parabéns, Ângelo. Deus abençoe.
Amém, graças a Deus. Judas zoou. Socorre-me, a música Socorre-me, rock da melhor qualidade. Amém, Ângelo. Presente de aniversário aí pra você, amém? Espero que você tenha meditado nessa letra, tá? É o presente que eu ofereço para você no dia do teu aniversário, amém? O Sandro já tá na área, tá bom? Sandro, eu já te mandei o convite aí de participação, ok? Espero que você tenha recebido aí, ok? Já está convidado aí. Você tem que apertar algum botão aí, alguma função para ativar a tua participação, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Apareceu agora aqui para mim. Tá adicionado. Tá adicionando. Amém. Glória a Deus. Pessoal, manda um retorno aí para mim, um feedback aqui pra gente, como é que tá o som. O mundo tá legal. O Sandro tá na área. Opa! Tá me ouvindo? Eu te ouço e você me ouve? Eu te ouvo bem. Tá bem. Estou ouvindo bem aqui. Eu te ouvo bem. Deixa eu ajeitar aqui o enquadramento, rapaz, que eu fiz uma gambiarra aqui para poder colocar esse celular no lugar ali. Não, tá legal. Bater esse papo. Tá legal. Darlene, chega um pouquinho para cá, senão você não vai sair aí. Tá bom. Tá muito no canto. Tá vendo a Darlene aí? Legal? Tá vendo? Tá vendo? Eu estou vendo sim. Dá um oi aí, faz assim com a mãozinha. Aí, tem um delayzinho, né? Porque a gente está aqui pertinho, né? Mas tá legal. Não, até que não tem muito delay, não. Em comparação com a transmissão que a gente fez na live do Silvio, pô, isso aqui tá show de bola. Que bom, então. Vamos nessa. Tá? No pouquíssimo delay, pouquíssimo. Eu tava falando com o Ângelo aqui, né? Hoje é aniversário do Ângelo. Do Ângelo, o português? O Portuga. Portuga, feliz aniversário, meu irmão. Deus te abençoe, queridão. Deus te abençoe grande e poderosamente. Você é amado de Deus e que nessa mais uma primavera que você está completando, né? Que a mão poderosa de Deus possa estar sobre a tua vida, cuidando de você, cuidando da sua casa. Amém, queridão? Fica firme na rocha. Amém. Esse som aí de fundo, Sandro, tá baixinho, tá alto? Como é que tá? Tá falando da música, né? Tá legal, cara. A mim tá não tá dando pra me incomodando. ouvir? Tá atrapalhando? Não? Não, perfeitamente, tá legal. Tá, beleza. Pessoal, então vamos lá. O pessoal que já está na área aí, o pessoal que vai assistir depois, mais tarde, eu já quero deixar o meu agradecimento aqui, né, o nosso abraço. Já apresentei o Sandro, mas vou fazer agora de novo, porque ele chegou agora, ok? A bola já estava rolando e ele já estava entrando em campo ainda, mas tudo bem. Sandro é nosso amigo de longa data, tá? Vamos dizer assim que eu conheci o Sandro numa situação muito especial, tá? Foi num trabalho que a gente realizava lá no Rio de Janeiro, chamado Encontro com Deus. E aquilo ali marcou a minha vida por 2 motivos, porque eu estava iniciando praticamente um ministério pastoral, ainda não era pastor auxiliar, na época, na quadrangular que a gente congregava, e conheci o Sandro nesse trabalho e, vamos dizer assim, sem cerimônias e sem firula, né, mas com alguma poesia, foi amor à primeira vista. Eu acho que a recíproca é verdadeira também por ele.
E a gente, assim, se identificou muito, né, nesse trabalho. A gente teve a oportunidade de estar conversando depois. E depois travamos, assim, vamos dizer, muitas batalhas juntos, né? Levantamos a espada em muitos campos de batalha, em muitas igrejas, abençoando outros ministérios. E no início o Sandro, como meu fiel escudeiro, como naqueles filmes medievais, e a gente se identifica também porque nós dois gostamos muito de filmes medievais, e principalmente quando tem batalhas assim de escudo e espada, né? E a gente sempre se remete assim um ao outro também como guerreiros e cavaleiros. Só que hoje a gente defende uma causa muito maior, que é a pregação do Evangelho. E na própria palavra diz que a palavra de Deus ela é comparada como uma espada de dois gumes. Uma espada que penetra entre a divisão da alma e do espírito e discerne as intenções do nosso coração. Então, hoje a gente levanta essa espada por essa causa muito nobre. Okay? Então, só uma apresentaçãozinha aí para quem não conhece o Sandro Souza, tá bom? Hoje ele é presbítero da Igreja Batista. Betel, Sandro? Isso aí, Batista Missionária Betel. Batista Missionária Betel, na Taquara, não é isso? Taquara, Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, Brasil, tá bom? E ele hoje é mais que um amigo, né? É um irmão, né? Amém. É mais que um amigo. É o irmão. É o meu irmão que eu não tive. Assim como o Ângelo, que está assistindo essa live, eu considero meu irmão também. E tantos outros que Deus assim aproximou a gente. E eu costumo dizer que Deus ele não faz as coisas assim por acaso. Tudo de Deus tem um propósito na nossa vida. Deus uniu algumas pessoas, entre eles o Ângelo que está assistindo, outros aqui que agora é muita gente, a gente acaba esquecendo assim de nomes, mas tem muita gente boa e Deus uniu a gente assim num período muito legal da nossa vida e graças a Deus alguns têm caminhado, né, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem no Evangelho. Para seguir a Cristo, a gente passa por alguns momentos difíceis na nossa vida, mas estamos aí, não desistimos, porque Deus não desistiu da gente. Amém. Okay? Amigos para sempre, né, amor? Amigos para sempre, exatamente. Vamos lá, então. Vamos lá, então, pessoal. Sem mais delongas, vamos ao que a gente se propôs a fazer nessa noite, que é pregar a palavra de Deus. Um beijão aí para a Isabel, para as crianças, para que elas dentro do meu coração. Tá, Saudades daquele tempo juntos, o Júnior está comentando aí, né? Exatamente. Um abraço aí para o Guto Lima também, que está assistindo, o Augusto. Deus te abençoe, meu querido. Augusto é lá da CPMT, do pastor Rogério Rodrigues, no qual também nós fizemos parte, né, desse ministério. Deus possa te abençoar aí, tá bom, meu querido? Pessoal, vamos lá então, dar continuidade na nossa série de estudos, ok? O Valdir Gomes Neto também aí na área, também. 4 bênçãos, tia Darlene, tio Adriano. Pô, aí você pegou pesado, Neto. Tio é brabo. Não, deixa eu chamar de tio. Mas tá bom, para você a gente libera. Irmão Sandro. Irmão Sandro, tio. Mas eu fui tia dele, da sua dominical. Deu mó moral pro Sandro, pô. Não deu pra gente. Sim, tio. Pode ser tia. Amém. Um Mesmo abraço com aí essa pra barba Isabel, branca aqui, né? Mesmo com essa barba branca, ainda não estou sendo considerado tio, hein? Tá legal. Tá com moral, tá com moral. E se a Isabel, né? A Isabel, que é a esposa do Sandro, tivesse presente, eu acho que a live daria assim um boom maior. Por quê? Porque a Isabel ela se parece muito com a mãe do
daquele canal Planeta das Gêmeas. Das Gêmeas. Então o pessoal ia ver assim, Planeta das Gêmeas está lá na live e tal. Aí o Sandro fala assim, para fazer propaganda da minha esposa. Vamos no que interessa, né, Sandro? Ela vai fazer uma live com a gente quando a gente for falar sobre família. Aí nós vamos juntar novamente, né? Com certeza. Aí ela vai trazer as gêmeas dela. Vamos lá, então, pessoal. De vocês, né? As gêmeas de vocês. Bom, segunda parte do estudo aqui sobre o Evangelho. Hoje a gente vai falar da obra do Evangelho. Na verdade, a gente, quando eu falo, quem vai mais falar vai ser o Sandro, entendeu? Porque ele, convidado aqui na nossa live, fala mais do que a gente. Só que a gente está falando demais aqui, ele nem começou a dar direito. Soldado no quartel que é trabalho, né? Pois é, vamos lá. Exatamente. Então vamos embora. A gente vai falar sobre a obra do Evangelho, a gente vai dar uma pincelada aqui em alguns pontos, tá? E depois o Sandro vai dar um arremate. Aí também a gente vai passar a bola para ele e eu tenho certeza que tem bênção de Deus aí para a tua vida que está assistindo e você que vai assistir mais tarde ou depois, tá bom? Bom, o Evangelho é um instrumento que Deus ele usa na mão da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, com o objetivo de fazer essas várias obras concernentes à salvação, tá certo? E quando Cristo, Jesus, ele é pregado, uma chamada geral, a gente pode dizer assim, é lançada para todos os homens. E conforme aquela parábola, né, da semente, e eu não vou entrar em detalhes sobre essa parábola, porque nós já falamos sobre essa parábola, você vai encontrar lá na nossa série de estudos sobre o Reino de Deus. A gente teve uma live especial só falando dessa parábola da semente, tá? Essa semente é lançada a todo tipo de terra, conforme na parábola, e a mensagem da responsabilidade de se arrepender pelos seus pecados é uma responsabilidade de todos os homens, tá bom? Um abraço aí também para o Vinícius Pinheiro. Hoje está na área. Beijinho. Graças a Deus, Vinícius, que você está na área. Beijão. Graças a Deus, estivemos orando pela tua vida, tá bom? Vinícius também é nosso amigaço do peito, tá? Um grande abraço, Vinícius. E, olha, muito feliz, tá? Pela tua recuperação e pelo que Deus ainda vai fazer na tua vida, cara. Porque Deus tem um plano e um propósito na tua vida muito grande, tá bom? Basta você crer. Basta você crer. E você sempre soube disso, tá? Mas você sempre pode contar conosco. Apesar dessa distância, desse oceano que hoje nos separa, né? Mas, cara, estamos juntos aqui. Muito feliz, cara. Senhor, muito a tua feliz. força, Vinícius. Senhor, a tua força, o teu escudo e a tua fortaleza. Amém, Jesus. Amém? Então, essa semente é lançada e a responsabilidade de arrependimento é para todos os homens. Mas, todavia, também como em outra passagem, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ok? E os escolhidos são quem? São aqueles que, na eternidade passada, Deus ele elegeu através do seu amor, através da sua graça, ok? E que tem ouvido de forma eficaz. Nós falamos sobre a eficácia do Evangelho na semana passada. Todos esses que têm ouvido, né, de forma eficaz a sua voz pelo Evangelho. Esses são os escolhidos de Deus. Tá bom? E a esses escolhidos, a mensagem do Evangelho ele vai soar também como uma chamada particular. Por quê? Porque é ministrada pela obra do Espírito Santo nesses corações. Como a gente pode basear isso dentro da palavra de Deus? 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo para a igreja de Tessalônica, capítulo 2,
versículo 13 e versículo 14. E vai dizer o seguinte: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Versículo 14. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho, que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, nós devemos pregar a todos os homens, para que no meio de todos esses homens, os elegidos por Deus, eles ouçam de coração a voz do bom pastor e venham a crer em Cristo para a sua salvação eterna. Porque tem muita gente que acha o seguinte: mas se Deus já predestinou, se Deus já escolheu, se Deus elegeu, por que eu tenho que pregar o evangelho? Por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que pregar a mensagem da cruz? Se no final essas pessoas virão de qualquer maneira. Só que Deus sabe, Deus já escolheu essas pessoas, mas você não sabe. E vou te dizer uma coisa: tem muito eleito de Deus, muito elegido de Deus, que precisa ouvir a tua voz. Que Deus use a tua vida para anunciar a mensagem da cruz, para que essas pessoas despertem. A gente sabe que a salvação, Deus deu a todos através de Jesus Cristo. Mas nem todos serão salvos. Muitos vão rejeitar a mensagem da cruz. Ok? Mas no meio dessa multidão ainda tem muito eleito de Deus que precisa ouvir a tua voz, a tua pregação, ouvir o teu testemunho de vida, daquilo que Deus fez por você, está fazendo por você, através de Jesus Cristo, através da mensagem na cruz. Amém. Por isso que existe o ID, né? O Senhor ordena o ID. Jesus foi bem claro: ide pelo norte da Europa, ou pelo norte do Brasil. Jesus falou isso? Não, não falou isso. Jesus falou: ide por todo mundo. Amém. E pregai o evangelho a toda criatura. Então, é uma ordem geral. E não cabe a nós julgar ou selecionar pessoas. Para esse eu prego, para esse eu não prego. Para esse eu vou, para esse lugar eu vou, mas para aquele lugar eu não vou. Ok? Porque nós não sabemos. E Deus, ele muitas das vezes, ele levanta homens, levanta mulheres, da onde a gente nunca poderia imaginar. Por quê? Porque são eleitos de Deus. E eu posso dizer isso. E eu acho que o Sandro também pode dizer isso. Porque eu digo por mim, ninguém dava nada por mim. Nada por mim. E eu não considero hoje também o que Deus fez na minha vida e está fazendo como grande coisa, e nem quero ser, sabe, reconhecido por ninguém. Não quero nada disso, não quero status, não quero nada. Mas, graças a Deus, que um dia ele usou uma pessoa ou algumas pessoas, e essas pessoas pregaram o verdadeiro evangelho para mim, pregaram a mensagem da cruz, e aquilo ali, sabe, penetrou na minha vida como uma flecha, os meus olhos foram abertos, a minha mente foi aberta, e hoje eu procuro fazer a mesma coisa, anunciar este evangelho, a salvação, anunciar o evangelho de Cristo Jesus, para que outras pessoas também possam despertar. Ok? E chamar todos os homens em geral e os elegidos em particular é uma obra do Evangelho. Está lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ok? Por isso, o Senhor nos ordena a ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Algum comentário aí, Sandro? Sim, muito pertinente essa colocação de vocês.
sobretudo porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que executamos, mas somos salvos pela graça. É um favor imerecido. Não são pelas obras, né? Pelo muito fazer que a nossa salvação se encaixa. Mas no mesmo texto, o apóstolo Paulo diz que para as boas obras nós fomos salvos. Então, e essa boa obra a qual o apóstolo Paulo se refere é a obra do Evangelho, a obra da boa notícia que desceu dos céus, a obra que nós podemos dizer com toda certeza que é o Evangelho de Cristo, aquele Evangelho que foi pregado, que causou escândalo no seu tempo, porque a mensagem da cruz ela é um escândalo, né? Ela constrange, ela vai... É loucura. Exatamente, ela é loucura, né? Para essa humanidade voltada para a filosofia, voltada para o fazer, voltado para o fazer para ser, né? Quando, na verdade, o Evangelho, essa obra, já diz que nós somos. Então, por exemplo, eu sou formado em administração e você, pastor, se não me engano, é formado em engenharia de produção, é isso? Engenharia ambiental. Um engenheiro ambiental, né? Então, você precisou se capacitar, precisou estudar, assim como eu, para que pudéssemos, então, dizer, ok, agora eu posso exercer esse ofício. Nós fazemos ou fizemos alguma coisa para ser, ok? Mas a palavra do Senhor diz que nós já somos para fazer. O Sermão da Montanha deixa bem claro isso quando ele diz que nós somos sal, somos luz. Você não será sal, você não será luz, você já é. Para quê? Para fazer. Para quê? Para iluminar. Para quê? Para dar gosto na vida das pessoas. Para quê? Para ser um porta-voz, ser um agente dos céus nesta terra, para continuar anunciando o reino dos céus. Essa é a obra do Evangelho, essa é a obra da cruz. Amém. Então, um abraço aí para as minhas duas irmãs que acabaram de entrar, Bianca e a Karina. Beijão, Bianca. Deus abençoe vocês. Dá um beijão aí. Na minha mãe, no meu pai também, ok? Sua mãe também amanhã faz aniversário. E amanhã é aniversário da minha mãe. Isso, já manda um beijão para ela aí. Dá um abraço e um beijo aí para minha mãe. Deus abençoe. Então, queridos, enquanto esse evangelho é anunciado, né, uma pergunta, uma reflexão que a gente faz para você nessa noite, enquanto esse evangelho está sendo anunciado, será que você está ouvindo de coração a verdade de Cristo? Para você refletir. Porque a promessa da salvação é para aqueles que ouvem a sua palavra e essa palavra chama ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Atos 2,39 vai dizer o seguinte: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Então, eu vou usar um outro versículo da Bíblia, já que a gente está falando um pouquinho aqui do Espírito Santo, que essa obra está a cargo dele, né? Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Amém, querido? Não endureça o teu coração. Deixa a palavra de Deus entrar na tua vida. Deixa Deus fazer morada através do Espírito Santo na tua vida. Amém? Não endureça. Não seja como Paulo ali no início, não recalcitre. Né? Ele usou esse verbo recalcitrar, ou seja, é como você tornasse o seu coração de carne num coração de pedra, ok? Em que nada penetra ali, né? Então, deixa a palavra de Deus, né? Deixa o evangelho de Cristo Jesus penetrar na tua vida e causar a mudança necessária que só o Espírito Santo pode efetuar, ok? Um abraço aí para o meu cunhado também, para o Anderson Gomes, amém? Vulgo Wellington Paulista. Grande batera. Grande batera também, amém?
Então, pelo Evangelho, a vida eterna e a incorrupção, elas também são trazidas ao conhecimento, porque sem a proclamação do Evangelho, nenhuma das belezas da salvação, queridos, elas serão conhecidas. Porque o Evangelho é o quê? É a grande luz para os que andam em trevas. E essa iluminação de glória de Deus, na face de Jesus Cristo, ela será conhecida somente quando o Evangelho estiver sendo anunciado. Se o Evangelho não estiver sendo anunciado, é como aquela outra passagem que Jesus ali usa, como se você escondesse uma lamparina embaixo de uma cama ou embaixo de uma mesa. Só vai iluminar o quê? Aquele pedaço ali de ambiente. Mas se você coloca uma lamparina em um lugar alto, vai iluminar todo o ambiente ali, como uma sala ou como um quarto, enfim. Então, que essa luz ela possa brilhar, ok? Que essa iluminação, esse farol, né, da glória de Deus, esse farol do Evangelho, né, o farol da cruz, ele possa ser iluminado, ok? E pelo grau severo de trevas que a gente hoje constata neste mundo, em que o pecado ele coloca os perdidos, e pelo grau, vamos dizer assim, glorioso dessa iluminação de Cristo Jesus, que o Evangelho ele vai trazer aos salvos, a gente pode entender a sabedoria de Deus ao ordenar que esse Evangelho fosse pregado em todos os lugares. Então, não esconda a palavra de Deus, não limite, não encaixote, né, o poder de Deus, o agir de Deus, a mensagem da cruz, ok? Expanda isso, né? Que esse farol ilumine todas as áreas da tua vida, que você seja usado por Deus em todos os lugares, como luzeiro. Luzeiro é aquele que carregava a luz ou a lamparina, e hoje nós somos luzeiros, porque nós carregamos este farol do Evangelho. Amém? Um abraço aí para o Fly Santos, o Flavinho, que acabou de entrar aqui na live. Amém? Que Deus esteja te abençoando, meu querido. Dá um abraço aí em toda a galera aí da Praça da Bandeira, tá bom? Um abraço para o Rafael. Amém? Rafael e a Marcela de Souza, que estão assistindo também. Deus abençoe. Um abração, querido. Poderosamente. Olha, gente, que saudade eu estou de todos vocês. Meu Deus. Estamos tão longe, né? A gente, às vezes, aqui na live segura o choro, Sandra. Imagino. Poxa, é muita saudade, muita saudade. Mas vamos lá. Então, queridos, ele dá essa ordem que a gente prega em todos os lugares. E pelo Evangelho também, a geração de Deus, ela é conhecida. Okay? A obra de Deus, pelo seu Espírito, testificando em Jesus Cristo, né, pelo Evangelho, não fica encoberta por muito tempo. E pode ser que a operação do Espírito Santo, para nós, ela seja até um pouco misteriosa, mas quando a nova vida ela se torna uma realidade, né, a manifestação pública segue logo pela obediência da palavra de Deus. E isso se vê pelo vários exemplos dentro da palavra de Deus. A gente pode ver pelo exemplo do eunuco etíope que pediu o batismo. A gente pode ver pela própria vida do apóstolo Paulo, que se submeteu à vontade de Deus e obedeceu. A gente pode ver pela vida de Lídia, que pediu para ser batizada e cuidou dos servos do Senhor. Isso tudo está registrado no livro de Atos. Depois você dá uma olhada, é um livro que, vamos dizer assim, foi ali o que marcou o início, né, da igreja de Cristo Jesus. E a gente pode citar aqui outros milhares de exemplos, não só dentro da Bíblia, mas como de muitas pessoas que a gente conhece, ok? Em que a obra do Espírito Santo ela foi manifesta na vida dessas pessoas, ok? E o que nos motiva hoje a estar pregando também, o que nos motiva até mesmo a gente estar fazendo esse encontro aqui, essa live, esse bate-papo, é o quê? É a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém?
O Sandro vai falar um pouquinho depois, tá bom? Ele vai dar um arremate, eu só estou aqui balizando algumas coisas, né? E se o evangelho pregado hoje lhe traz conforto, te traz alegria, te traz perdão com Deus, isso se deve pelo quê? Pela sua obediência à palavra de Deus. Amém? A pregação da mensagem de Cristo não somente manifesta os que creem em Cristo, mas também sela a condenação dos que rejeitam ele até a morte. E a própria palavra de Deus, pregada e rejeitada, será uma forte acusação no dia do grande julgamento, porque não haverá escape da condenação eterna. E já eu vou falar por que a gente está tocando nesse ponto. Porque a mensagem do Evangelho é o quê? É Cristo Jesus. O único caminho a Deus, o único nome pelo qual nós seremos salvos, o único fundamento para nós construirmos a nossa fé, a única obra que satisfaz a Deus por completo. E a mensagem que Deus mandou que pregássemos, a gente pregasse aos pecadores, é o quê? Olha, Marcos 1:15. Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E rejeitar esse Evangelho, agora sim, trazendo uma explicação, porque a gente tocou nesse ponto. Rejeitar esse Evangelho ou rejeitar Cristo, porque Cristo e o Evangelho praticamente são as mesmas coisas na sua essência, é selar a sua condenação eterna. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas verá a ira de Deus sobre ele permanentemente ou eternamente. Então, diante disso tudo, a gente entende que pregar o Evangelho é um negócio, é um assunto muito sério. Muito sério. Mas muitos não estão levando isto a sério. Estão pregando de qualquer maneira, de qualquer forma, como a gente vai ver aqui já nesse versículo que a gente vai ler, e a gente vai encerrar com isso aqui a nossa parte. Por que é uma coisa muito séria? 2 Coríntios 2:15 e 16. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aquele, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Agora eu vou ler na NTLH para você entender melhor e a gente fechar essa parte. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? E no versículo 17, diz o seguinte: nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo. Então, olha a seriedade. Olha a seriedade que Paulo aí ele destaca. E arrematando esse versículo, para depois passar para o Sandro, no versículo 16 fala sobre mau cheiro e como é desagradável sentir um cheiro ruim, não é mesmo? Ninguém gosta, muito né? desagradável. Ninguém Ninguém gosta. Normalmente, o cheiro ruim, né, que a gente usa na linguagem popular, fedor, está fedendo, né? É proveniente de quê? De alguma coisa que não tem mais vida. Um mau cheiro. Ou seja, é de uma coisa que está morta. Estragada. Estragada. Não apodreceu, ok? né?
Em contrapartida, no versículo 17, fala que nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Não é assim? Está lá. E como é agradável sentir um cheiro bom. Como é agradável sentir o cheiro de uma fruta. Aquela fruta madura que exala aquele cheiro. Flor, O né? cheiro de uma flor. Né? A minha irmã colocou aí decomposição. Exatamente isso. Né? O mau cheiro. Um perfume. Né? O Sandro ainda usa o two and two. Com essa crise econômica eu tive de mudar. Meu gosto variou um pouco. Mas o cheiro de um perfume é um cheiro agradável, não é? Porque assim como um perfume, assim como uma flor desabrochando, assim como uma fruta, né, suculenta e madura, tem cheiro de quê? Tem cheiro de vida. Ok? E Cristo, em seu viver, ele sempre exalou o quê? Esses cheiros, ele exalou amor, ele exalou compaixão, ele exalou misericórdia, ele exalou perdão, enfim. Cristo exalou o quê? Vida. E hoje nós somos chamados de o bom perfume de Cristo. Amém? Mas eu pergunto para você, algum frasco de perfume fechado, ele exala algum cheiro? Não, ele não exala. E se ele nunca for usado, esse perfume ele vai perder o quê? A fragrância dele. Amém? E como pessoas cristãs, como pessoas chamadas por Deus, nós somos incumbidos da tarefa de exalar esse cheiro de vida. Ok? Por quê? Para que serve o perfume se não para perfumar? E a nossa vida não teria sentido se a gente não cumprisse com a tarefa de exalar essa fragrância de Cristo Jesus. Porque quando passamos por alguém perfumado, ou sentamos ao seu lado, é impossível não sentir aquela fragrância. E conosco não é diferente. Também deveria ser assim, quando alguém passar por nós, sentar ao nosso lado, conversar conosco, nós precisamos exalar esse bom perfume de Cristo através das nossas palavras, através dos nossos gestos, das nossas atitudes. Por quê? Todos eles são baseados no viver e no ensino de Cristo Jesus. Querido, Deus te chamou para exalar vida. E vida vem de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o evangelho que nós devemos pregar e anunciar para este mundo que está, conforme a minha irmã colocou, em decomposição. Amém? Sandro, a bola está contigo. Um abração aí primeiro para o Sorinho. Um abraço antes aí para o Sorin, nosso amigo aqui. Portugal. Sorin é lá da Romênia, Sandro. Legal. Lá da Romênia, mas está aqui em Portugal. E Jesus, assim, nos aproximou dele. Presenteou, né? Nos presenteou com o Sorin. Rapaz, é um homem... Maravilhoso. Deus é um homem muito sábio. Um homem que tem, muito bom. sabe, a palavra de Deus no coração dele. E toda a sua família também é abençoada. E Deus nos presenteou com esse homem. Só não vai ter oportunidade de conhecer. Você vai ter a oportunidade de conhecer. Sandro, a bola está contigo. Amém. Pastor, pegando aí, né, um gancho no que você acabou de falar sobre Jesus Cristo e o Evangelho, Calvino, um dos grandes reformadores da igreja, né, ele faz uma declaração. Ele certa vez diz que o Evangelho inteirinho está contido em Cristo. Então, se afastar de Cristo é se afastar do Evangelho e vice-versa, né? E quando nós falamos sobre Evangelho, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente, precisa pensar, é de quem é esse Evangelho, né? Muito você falou sobre pessoas que estão vivendo vidas, né? Foi citado aí no chat, uma vida em decomposição, e infelizmente isso tem muito a ver, em alguns casos, com um evangelho deturpado que tem sido pregado, um evangelho genérico, né? Um evangelho que fast food, sabe? Que enche a sua barriga naquele momento, como um bom lanche desses fast foods
conhecidos aí, não quero fazer propaganda de nenhum deles, mas que logo depois você sente falta do feijão com arroz, que é o que de fato vai te alimentar, vai te dar sustento, né? Pois não. Ou aquele evangelho conveniente, né, Sandro? Que Exato. pessoas só querem ouvir aquilo que agrada ao coração. E o apóstolo Paulo também ele dá uma palavra muito dura a respeito disso. Fala que no final dos tempos as pessoas vão sentir comichão nos seus ouvidos, ou seja, o ouvido vai coçar por causa da pregação do evangelho genuíno. As pessoas não vão suportar o evangelho verdadeiro. Sempre vão buscar algo do seu interesse ou aquilo que lhe convém. Porque... Oi, você me ouve? Sim, sim. Ah, legal. Um abraço aí para a Lucilene, a esposa do Alberto. Tá assistindo. Beijão, Lena. A gente chama Lucilene de Lena. Beijão, Lena. Dá um abraço aí no Alberto, toda a galera aí. Fala, Sandro. Então, os filósofos alemães, né, eles têm uma expressão para falar sobre isso, né, que você acabou de dizer, que é essa questão das pessoas quererem um evangelho conveniente, né, aquilo que te satisfaz. Existe uma expressão alemã que é Die Zeitgeist, que quer dizer o espírito da época, né, o espírito do momento. Então, nós vivemos no Die Zeitgeist, que é um espírito do momento, é uma forma de se viver, onde as pessoas estão exatamente em busca daquilo que satisfazem a si próprias, né? Então, nós passamos a ter, muito longe da igreja primitiva, que era uma igreja que partia o pão, uma igreja que dormia e acordava com o irmão, se preocupando, né, com as necessidades alheias, passamos, então, para uma igreja altamente consumista. Né? O que é uma igreja consumista? É aquela igreja, né? Aí eu falo de igreja, não a igreja de Jesus Cristo, mas a igreja como instituição, né? Onde as pessoas oferecem esse tipo de evangelho deturpado do qual nós falamos, e o camarada ele vai até aquela instituição, consome aquilo que está ali e vai para sua casa. Qual é o problema de ser um cristão consumista? O problema de ser um cristão consumista é que você vai dar fim naquilo que você acabou de receber. Né? Você não multiplica, você não reparte. Então, a palavra, ela chega, ela traz ali o alento, né, naquele momento, mas a pessoa só quer saber de se alimentar naquele momento. Consumiu, o que acontece com algo consumido? Ele some, ele desaparece. Quando, na verdade, o evangelho verdadeiro e genuíno, ele nos impulsiona a multiplicar isso, como já foi dito, o ID, né, para pregar o evangelho para toda e qualquer criatura. Mas, para que não fique no meu achismo, né, quando a gente fala de evangelho, que é a pauta aqui dessa série, e mais precisamente a obra do evangelho, quando eu vejo aqui nas escrituras, o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, quero ler aqui rapidamente com vocês, no capítulo 1, já no verso 1, o apóstolo Paulo ele vai dizer de quem é esse evangelho. Esse evangelho não é de homens, esse evangelho ele não é de instituições, esse evangelho não é de nenhuma outra organização. Esse evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é de Deus. Porque ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E ele continua no verso 2, o qual antes havia sido prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Ou seja, Isaías 61, 1 já anunciava esse evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, anunciar o evangelho. Então, o evangelho, ele é de Deus. E para que serve o evangelho? Nesse mesmo capítulo de Romanos, um pouquinho mais à frente, né, nós lemos o verso 1 e o verso 2, o verso 16, o apóstolo Paulo vai escrever aos nossos irmãos de Roma o seguinte, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Mais uma vez ele reforça de quem é esse evangelho. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja,
Só nesses versos, o apóstolo Paulo já nos responde várias perguntas. De quem é o evangelho? É de Deus. O evangelho de Cristo. Qual é o objetivo deste evangelho? Salvar vidas. Através de que atuação? Do poder de Deus. Então, o evangelho, ele não é nada diferente disso. Inclusive, o apóstolo Paulo mesmo diz que se alguém te anunciar algo diferente do que eu já venho dito, seja maldito, seja anátema. Então, não há outro caminho, não há outro entendimento para o que seja o evangelho e para qual seja o seu objetivo. E uma vez entendendo isso, pastores, a gente começa a receber luz do Espírito Santo, revelação, para compreender que obra é essa que o Senhor quer fazer em nossas vidas através dessa boa notícia que é Jesus que desceu dos céus. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola que está lá, deixa eu ver, eu tomei nota aqui, está no capítulo 5 de Lucas, mais precisamente no verso 36, que ele diz assim: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. Então, o que acontece? Essa parábola, ela ilustra muito bem o que nós estamos tentando falar aqui, de forma muito singela e com muito temor às Escrituras, do que seria essa obra do Evangelho. Pensa, uma pessoa que não tem uma boa roupa, a roupa está rota, está quase ali se desfazendo, né? E alguém aparece e oferece uma sugestão. Veja, você está com uma roupa que está em decomposição, o termo que foi utilizado aqui. E então, eu tenho uma solução para você, eu tenho uma roupa novinha para você. E aí esse alguém que está necessitado da roupa vira e diz: não, veja, eu não preciso de tudo isso. Me dá só um pedacinho da manga dessa blusa, talvez um pedacinho da perna dessa calça. Eu quero pegar um pedacinho dessa roupa que você me oferece e quero remendar a minha roupa nova. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Jesus, ele veio do céu como uma boa notícia para fazer uma grande obra em nossas vidas. Mas, para que isso aconteça, é preciso um novo nascimento. É preciso se despir. O apóstolo Paulo fala isso em outro texto, que é preciso se despir da velha natureza, da velha criatura, do velho homem e nos revestirmos desse novo. Enquanto Jesus vem pregando um evangelho, anunciando o reino dos céus, para transformar todas as coisas, para trazer renovo a tudo aquilo que estava desgastado, a tudo aquilo que estava perdido, a tudo aquilo que estava em decomposição, muitos ainda anunciam um evangelho de remendo. A provisão, ela é completa. A obra da cruz, ela é completa para as nossas vidas. Mas nós precisamos também corresponder a essa obra. Precisamos também dar, em sentido contrário, uma resposta a essa obra, que é nos despirmos dessa velha natureza. Porque, como nós já falamos aqui, desse evangelho conveniente, vai me falando aí do horário, porque se deixar por mim, vira vigília, hein? Nós também falamos aqui dessa questão da conveniência, né? Porque, não, olha só, eu quero esse evangelho, eu quero essa obra na minha vida, sim, eu quero, mas eu quero que seja apenas num trato na minha vida emocional, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, talvez na minha provisão. São remendos, quando na verdade o Senhor Jesus está dizendo: não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso não no sentido de ser impossível, de impossibilidade, mas de não ser de bom senso, não ser lógico. O lógico é pegar toda essa roupa velha, jogar fora e se vestir com uma roupa nova. E já para passar a palavra para você, pastor, todas as vezes que a Bíblia, eu amo a matéria tipologia bíblica, que vai trazer esses símbolos todos, né? Toda vez que a Bíblia ela fala de roupas, ela está apontando para a condição do homem. Então, essa condição está rota, essa condição está rasgada. Remendos, um evangelho paliativo, conveniente, não vai resolver a sua vida. É preciso nascer de novo, é preciso buscar o renovo. Amém. Só pegando o gancho aí que você falou, né? Citou o apóstolo Paulo, quando ele fala nos despirmos do velho homem. Pegando também esse exemplo da roupa aí que ele deu, é mais ou menos o seguinte: hoje, a nossa condição
pelo que a gente tem experimentado de Cristo Jesus, essa roupa de antigamente, ela não cabe mais na gente. Se a gente colocar essa roupa, o que vai acontecer? Ela vai rasgar, ela vai arrebentar. Ou seja, isso não é mais para a gente. Usando aquele jargão, né, daquele programa humorístico, isso não te pertence mais. Amém? Essa roupa não dá mais em você. Você cresceu. Você está crescendo em Cristo Jesus. E se colocar essa roupa antiga, vai rasgar, porque não é mais o teu tamanho. Porque o tecido ficou fraco. Porque o tecido ficou fraco. Envelheceu. E da mesma maneira, foi dado o exemplo por Jesus de deitar vinho novo em odres velhos. É o mesmo exemplo. Por quê? Vai arrebentar. O que Deus tem preparado hoje para a tua vida é para quê? É para uma nova estrutura. E Deus não pode lançar o novo, aquilo que Ele tem preparado, em estruturas velhas, rotas, antigas, porque essas estruturas não vão suportar. Amém? E falando ainda dessa questão de remendo, né, de retalho, eu me lembro bem quando criança, a minha avó, que Deus a tenha nos céus, ela pegava um monte de retalho, ela passava em frente a uma fábrica, né, na época das vacas magras, ela passava em frente a uma fábrica e pegava um monte de retalhos, fábrica têxtil, e ela levava isso para casa. Eu passava a tarde vendo a minha avó costurando, fazendo uma colcha de retalhos, é até uma expressão muito popular, né, de junção de um monte de coisas. Ah, mas isso aí parece uma colcha de retalhos, cheio de coisas, né? E eu via a minha avó fazendo aquilo ali, aquilo dava um trabalho, porque ela pegava retalhos de todos os tamanhos, de vários formatos geométricos ali, e no final, meus irmãos, pô, por maior que fosse a boa vontade da minha avó e carinho, ficava uma coisa horrorosa, porque ficava com muitas cores, nada combinando com nada, né? Então, às vezes, nós vemos que o evangelho que desceu dos céus, que é a boa notícia do Senhor, né, de Deus para as nossas vidas, ela vem com uma roupa novinha, uma roupa branca, uma roupa limpa, uma roupa renovada para você viver de glória em glória pela fé daquele que o chamou, né? Mas a gente muitas das vezes prefere ter todo esse trabalho, todo esse retalho, né? E no final do conjunto da ópera não fica nada agradável, nada bonito. Sempre você vai encontrar alguma coisa descosendo, sempre você vai encontrar nessa colcha uma brecha. Então, assim, essa não é, melhor dizendo, a obra genuína do Evangelho, né, que Jesus consumou na cruz. E que Jesus, a partir da sua morte e ressurreição, nos enviou o Consolador para que todos os dias nós não ficaríamos órfãos, foi isso que ele disse, nós não estaríamos sós, mas que todos os dias ele estivesse ao nosso lado para nos orientar, para nos direcionar, sendo o nosso auxiliador. Só que um grande entendimento também que precisamos ter, pastor, quando a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele é o nosso auxiliador, essa palavra auxiliador no grego, no original, ela tem um significado diferente da nossa aplicação como ocidentais, né? Quando eu viro para você e falo, pastor, você me ajuda a carregar esse piano, me ajuda, melhor dizendo, me ajuda a pintar essa casa, né? Muitas das vezes o entendimento desse ajudar, desse auxiliar, você vai fazer no meu lugar. Quando, na verdade, no original, esse auxiliar e esse ajudar atribuído a esse verso, que o Espírito Santo é nosso ajudador, é fazer com. Fazer com. Exatamente. Eu pego de um lado, você pega do outro e façamos isso juntos. Então, o Espírito Santo, porque se assim não fosse, não teria mais nenhum pecador, né? Já que o Espírito Santo vai fazer todas as coisas, não precisa a gente fazer nada. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor nos elegeu para sermos cooperadores de Cristo nessa terra. Para, né, juntamente com essas boas novas, expandir esse evangelho, né, essa notícia maravilhosa, que agora nos é facultado entrar nos céus através da fé, na graça pelo Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Você consegue ler os comentários aí? Olha o que o Alberto colocou nos comentários. Eu consigo, eu estou com outro monitor aqui atrás.
O Alberto colocou, Sandro, Carlinhos sou eu. Carlinhos sou eu. Muito bom, muito bom. Valeu, Mais Carlinhos. uma vez aí. A gente estava falando sobre isso, Alberto, aqui no início, né? Como é que a gente se conheceu, né? Eu e o Sandro, foi num trabalho, um encontro com Deus. E o Alberto também ministrava, né? Sim. Geralmente Ministrou sobre a minha vida. a palestra de Peniel, né? E fala, Sandro. Aliás, só para pegar um gancho mais uma vez, eu fui muito ministrado pelo Carlinhos, fui muito ministrado por você também, pastor Adriano, pela pastora Darlene. Esse encontro, né? Eu sou, digamos assim, cria de encontro, né? Eu posso dizer que não só na questão ministerial, mas para Cristo mesmo, eu tenho esse como marco o encontro com Deus, né? Aquele trabalho muito bem elaborado, pautado na palavra de Deus, né? Rico do evangelho da graça, que me alcançou, transformou a minha vida, mudou a minha vida por completo, foi um divisor de águas na minha vida. Depois a minha esposa também passou por esse trabalho, também foi transformada, e eu fui muito, muito ministrado por esses homens, por essa esposa maravilhosa do pastor Adriano, e tenho de agradecer, não posso perder essa oportunidade de louvar a Deus e agradecer a vocês por terem sido instrumentos de Deus para a minha vida. Amém. Olha, eu vou te falar, eu tenho muita saudade do encontro. O encontro é maravilhoso. E vou te falar, Sandro, mudou a vida de todos nós, porque eu aprendi muito também. A gente sempre tem que aprender, eu aprendi muito ali, isso mudou muito a minha vida também. Foi muito bom. Saudade. Muita saudade. Quem sabe um dia a gente não volta a fazer, e aqui em Portugal. Oh. Amém. Deus sabe todas as coisas. Deus né? sabe todas as coisas. O Alberto colocou aí, estou chorando. Alberto é mó chorão. E obrigada aí, né, Jana? Agradecer pelo Sandro, poxa, tá falando assim com a gente fica feliz, né? Eu que me sinto honrado pelo convite. Então, Sandro. Então, ainda naquele texto lá de Romanos, no capítulo 1, eu separei um outro verso que traz um entendimento bem legal para a gente. Nós lemos o verso 16 do capítulo 1. Mas o verso 17, ele também é muito, muito forte, muito impactante, quando nós falamos sobre a questão da obra, né? Da obra do Evangelho. O verso 17 vai dizer, porque nele quem? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, a obra do Evangelho, ela nos revela a justiça de Deus. Por isso que o Evangelho é Cristo. Mas Cristo como? Crucificado e ressurreto. Porque nós não éramos aceitos. A palavra justiça, nesse verso, é a palavra grega dikaiosune, que significa, entre outras traduções, aquele que é aceito por Deus. Então, a justiça de Deus foi o próprio Deus gerando circunstâncias, criando um mecanismo para nos trazer de volta para Ele, porque nós éramos inimigos, é o que diz a palavra. Mas, através da cruz, através da obra do Evangelho, nós passamos, então, a ser aceitos por Deus. Quando a gente pega, pastores, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente pode perceber claramente que o Evangelho não se trata do homem em busca de Deus, mas, pasme, é um Deus todo-poderoso em busca do homem. Essa é a grande verdade. E isso nos constrange de tal maneira, porque quando nós olhamos para Gênesis, percebemos que Deus criou todas as coisas, criou um jardim e ali pôs o homem. Um jardim com todo o suprimento, com tudo que o homem precisava, todas as provisões, e um jardim onde o próprio Deus, na viração do dia, se relacionava com o homem. Mas no capítulo 3 do próprio livro de Gênesis, o homem peca, ele é lançado para fora
desse jardim. E de lá para cá, Deus vem sempre trabalhando. Você pode olhar os juízes, os reis, até a chegada de Jesus. Deus vem trabalhando para trazer esse homem de volta, para resgatar esse homem, porque ele o ama. Tão grande é esse amor que a Bíblia fala em João 3,16, que ele entregou o seu único filho para que morresse por cada um de nós. E aí, quando nós chegamos a Apocalipse, a gente vê exatamente o quê? A Nova Jerusalém descendo dos céus, das regiões celestiais e se encaixando na terra. É Deus novamente querendo viver com o homem, tal qual foi no jardim, também será nos últimos dias. Deus voltará e viverá conosco, porque esse sempre foi o desejo de Deus, ter uma relação íntima, sincera, aproximada com a sua criação. Amém. Amém? A Deus. Só um comentário, Sandra, em cima desse versículo aí, né? É interessante que a Bíblia não fala o crente viverá pela fé. Na verdade, porque o crente é o quê? É aquele que acredita em alguma coisa. Mas a Bíblia fala justo. Quem é o justo? O justo é aquele que pratica justiça. Um dos atributos também de Deus. Porque Deus é justo. Então, nós fomos chamados para praticar justiça. A justiça de Deus. E muitas das vezes, a gente confunde esse versículo aí. Achamos que viver pela fé é para o crente. Não. Viver pela fé é para o justo. Exatamente. Inclusive, ele fala que, um pouquinho antes, ele fala que é pela fé. Né? E no verso 16, nós lemos que é aquele que crê. Então, o evangelho é o poder de Deus para salvar todos? Não. Todos aqueles que creem. Aqueles que creem. E aqueles que creem, naturalmente, essa obra ela vai acontecendo, ela vai né, como uma árvore, ela vai crescendo, ela vai dando folhas, flores, e no tempo certo ela começa a frutificar. Né? A gente precisa entender isso, porque o Senhor Jesus ele diz que nós não precisamos fazer esforço nenhum para dar fruto, só precisamos fazer uma coisa, permanecer nele. Se nós permanecermos nele, daremos frutos. Você não vê uma macieira, uma laranjeira, um pé de jaca fazendo um esforço para dar o fruto que é nativo dela. Simplesmente, na época certa, ela frutifica. Por quê? Porque ela permaneceu. Permaneceu aonde? Na terra. Ela tem de estar ligada na terra, pegando os nutrientes da terra, a água e tudo mais. Se ela for arrancada da terra, é óbvio, ela não vai conseguir frutificar. E o permanecer é permanecer em Cristo. Se permanecemos em Cristo, os frutos vêm naturalmente. Frutos em abundância. Frutos no nosso viver, frutos no nosso falar, frutos no nosso pensar e por aí em diante. E aí a obra do Evangelho vai se consolidando. De glória em glória, como diz a palavra de Deus. Porque Provérbios vai dizer que a vereda, né, o caminho do justo, é como a aurora, né, o primeiro raiar do sol, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, somos perfeitos? Somos perfeitos? Novamente a palavra justo aí, né? Exatamente. Mais uma vez, somos perfeitos? Não. Mas veja, assim como aquele primeiro raio de sol da manhã ainda não é dia perfeito, o dia perfeito é considerado meio-dia, aquele calorão, né? Ainda não é esse dia, mas eu posso dizer que é luz, eu posso dizer que é dia. E no tempo certo, com o passar das horas, vai ser dia perfeito. Assim também é a nossa vida. Se permanecermos em Cristo, seremos dia perfeito. Nós chegaremos até esse momento. Porque aquele que começou a boa obra é fiel, é justo e vai concluí-la. Amém. Graças a Deus. Gente, até que horas vai esse negócio? Tá gostoso, hein? Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. O papo tá bom. Aí a gente tem vontade de ficar falando a noite toda, né? Me chama de novo, hein? Eu estou me oferecendo aqui. Me chama de novo. Mas é muito bom, né? Olha, se você tiver oportunidade, próximo sábado a gente pode continuar.
Opa, me passa o tema. É o mesmo É o tema. mesmo tema, a gente já Mesmo tá tema. Falando da obra do Evangelho? Não, a gente está falando sobre o Evangelho. Hoje a gente está falando da obra. Mas Isso. tem outros tópicos. Tem muita coisa, Tá bom? Tem Tô muita dentro. coisa, né? Uma coisa muito grande, muito grande. Se você não tiver um convidado melhor, tô aí. Tá bom. Vamos costurar isso durante a semana. Mas Beleza. pano novo, hein? Mas em pano novo. Pano novo. Não Boa, fosse boa. detalhe, né, Sandra? Não, fica horroroso. Fica horroroso, igual hoje em dia tem muito evangelho remendado, horroroso. Uma coisa assim totalmente descabida, em que aborda-se sobre tudo, menos sobre cruz, e muita gente acha que evangelho é ganho. Na verdade, evangelho, gente, é perda. Você perde para ganhar lá na frente. A vida é eterna, né? Evangelho tem a ver com reino também. E nós já falamos sobre reino aqui, numa série de estudos anterior. Depois você procura aí. Mas não custa nada a gente dar mais uma pincelada. Evangelho significa reino de Deus também. E no reino de Deus, os valores, eles são invertidos. No reino de Deus, o fraco é o forte. No reino de Deus, o primeiro é o último. E, em contrapartida, o último é o primeiro. E no reino de Deus, aquele que quer ser servido, na verdade, ele tem que servir. Amém? Enfim, é uma troca de valores comparados com os valores que nós hoje encontramos neste mundo. É uma inversão de conceitos que hoje muitos têm, infelizmente, subido nos púlpitos e pregado. E, principalmente, isso aí não tem surtido efeito nenhum na vida, vamos dizer assim, dos incautos ou daqueles que estão chegando à primeira vista. Eu pergunto para você, o que isso vai adiantar na vida dessas pessoas? Pode ter uma solução, muitas das vezes paliativa ou por um tempo, mas aquela pessoa, ela nunca vai fincar raiz. Aquela pessoa nunca vai ter uma base sólida e firme, que é o Evangelho. Ou, como naquela comparação, é construir uma casa sobre a areia. Não construir baseada ou com alicerce sobre uma rocha. Ou seja, vai chegar um tempo em que as tempestades virão, os ventos virão, e isso aí é inevitável. Isso acontece na vida de qualquer um. Ventos vêm, tempestades vêm. Agora resta saber aonde a sua casa foi construída. Se foi na areia, com certeza virá abaixo. Agora, se está sobre a rocha, está baseada no Evangelho verdadeiro, pode vir os vendavais, podem vir um maremoto, enfim, coisa, né? aconteça o que acontecer. Pode abalar? Pode abalar, mas não vai cair. Não vai cair. Amém? Não vai cair. Exatamente. Terminei, Sandro. Amém. É interessante isso que você está falando do alicerce, né? Cavar na areia, cavar na rocha. É porque é mais fácil cavar na areia, né? É mais cômodo, é mais cômodo, econômico. exato, menos desgastante. Então é mais fácil fundamentar a nossa fé numa coisa do tipo, eu vou fazendo essas obras aqui, vou fazendo essas caridades
e com certeza eu sei que eu estou evoluindo em luz, estou crescendo, ou então não, é mais fácil eu sacrificar esses animais aqui, e não é por aí, não é mais assim. Não é mais cavar na areia. Agora tem de se ter como esteio um alicerce na rocha. E a Bíblia, mais uma vez eu digo que eu gosto muito de tipologia bíblica, vai dizer que Jesus, ele é a rocha. Né? Então a nossa vida tem de estar alicerçada em Jesus. Mais uma vez eu repito as palavras do apóstolo Paulo aos nossos irmãos de Roma. O Evangelho, essa obra maravilhosa, é o poder de Deus para salvar pessoas. Para salvar todos? Não, aqueles que creem. Né? Um processo transformador, um processo que é completo, um processo também que ele é contínuo. Né? Certa vez, um dos discípulos, né, um dos ouvintes de Jesus, vira para Jesus e fala: mestre, nós o seguiremos, nós iremos com você. E aí Jesus fala: você tem certeza? Porque o Filho do Homem tem sequer uma pedra para recostar a sua cabeça. Então as pessoas às vezes olham de fora: uau, esse é o Evangelho, mas veja, o Evangelho, como já foi dito aqui, ele é morte. O Evangelho, ele é renúncia. O Evangelho é abrir até mão do seu travesseiro. Olha, o Evangelho, essa obra do Evangelho, ela nos leva a uma renúncia, e quando nós falamos de renúncia, pensamos só nos pecados escandalosos, mas renúncia de coisas que nos são até lícitas, que não há problema nenhum. Vou dar um exemplo prático aqui, e aí deixa fluir. Né? Tem escola bíblica pela manhã na sua igreja? Tem. Amanhã vai ter na minha também, espero que na sua também tenha. Aí, para acordar amanhã às 7h30, 8 horas, para estar na igreja, é aquele sacrifício, né? É aquele desespero, né? Afinal de contas, eu trabalhei a semana inteira, eu tenho o direito de dormir até mais tarde. Eu trabalho, inclusive, no sábado. Então, por que não dormir no domingo até um pouco mais tarde? É um crime? É um pecado? Não, é lícito, irmão. Mas perceba que a obra do Evangelho, ela começa a te transformar até mesmo nesses pensamentos. Apesar de ser lícito, eu vou abrir mão. Apesar de ser lícito, eu vou sacrificar. Porque melhor para mim é estar na presença de Deus do que em qualquer outro lugar. Então a gente começa a ter vários conflitos, porque a mensagem da cruz, que é o Evangelho, ela é de ponta cabeça ao que nós vivemos neste mundo. É como se nós estivéssemos descendo, melhor dizendo, subindo uma escada rolante, que na verdade ela está descendo. Já viram isso? No shopping, né? Alguém tentando subir por uma escada rolante que está no sentido contrário, né? A impressão que dá é que ela não consegue sair do lugar, porque há um esforço realmente. E o que é pior são aqueles que estão lá seguindo o fluxo normal da escada rolante, porque é o ritmo da vida, né? É o espírito da época. Eles riem, eles apontam. Que loucura, cara. Você não está vendo que o negócio é para descer? Por que você quer subir? Eu quero subir porque exatamente uma obra está sendo edificada na minha vida. E essa obra diz que esse não é o vetor, esse não é o caminho é lá para cima. Exatamente. E o Senhor conhece também, né, Sandra, assim, o nosso coração. E a gente vê assim, é claro, que existe vários trabalhos, que às vezes a pessoa trabalha no domingo, trabalha no sábado, mas tem pessoas que elas procuram trabalhar nesse dia justamente para não estar ali. Existe isso também. Tem pessoas que eu faço curso, qual é o dia do curso? É o dia do culto. Aí eu vou fazer nesse dia. Né? Eu não estou julgando ninguém, estou dizendo assim, tem pessoas que agem dessa forma. Né? Agem assim. Trata-se de uma autoavaliação, né? A gente precisa estar o tempo todo avaliando e penso eu que um dos objetivos desse bate-papo é exatamente colocar luz em assuntos que muitas das vezes não são ditos nos púlpitos, né? Porque, na verdade, não é uma mensagem que atrai, não é uma mensagem que seduz, né? Certa vez Jesus estava, como dizem, né, arriando a cipuia na galera, e aí o pessoal foi saindo, e aí quando ele percebeu, só os 12 estavam ali, e ele disse para aqueles 12, e vocês? Todos foram embora, por que vocês também não vão? O que estão fazendo aqui? Está muito pesado, está muito difícil essa mensagem?
Pedro, sempre ele, se levanta e fala: não, não, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É o teu evangelho que vai produzir transformação em mim. É a palavra que sai da tua boca que completa a obra no meu ser, que me faz aceito por Deus, me leva de volta para a casa do meu Pai. Então, eu prefiro continuar aqui, me submetendo ao teu senhorio, buscando, como diz o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esqueço o que ficou para trás e mantenho os meus olhos fitos na cruz, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Essa é a obra do Evangelho. Amém. Graças a Deus. Pessoal, então a gente está encerrando a live. Amém? Quero agradecer aí ao Sandro pelo convite. Amém? E pela participação dele. Tenho certeza que abrilhantou muito aqui, né? Foi uma explanação assim muito, sabe, muito de Deus mesmo. E, cara, sabe, Deus ele continue te abençoando, Te usando te também. usando. Amém? E tamo junto. Tamo junto. Amém. Tá Amém. bom? Eu que me sinto, mais uma vez, repito isso, honrado, lisonjeado, né, por poder estar compartilhando esse momento com vocês. Veja, pessoal, eu estou aqui simplesmente discutindo a palavra de Deus, o Evangelho, com um cara que é meu eterno discipulador, camarada que eu assentava aos pés dele para ouvir ele falar da palavra, um cara que cuidou de mim, um cara que tirou meus carrapichos, um cara que teve paciência comigo, às vezes me dava uns cascudos, mas eu merecia. Né? É uma honra agora poder estar esse momento aqui com você, cara. Beleza? Olha o que o Alberto coloca. Olha o comentário dele. Lê aí para mim que não chegou ainda para mim não, então delay aqui. Ai, meu Deus. Esse Vou Alberto, botar o óculos para poder me sinto enxergar. muito feliz. Chegou agora. Me sinto muito feliz versando ministrando uma palavra edificada. Valeu a pena, meu amigo. Deus te abençoe a você e sua família. Mas tendo Adriano como mestre fica fácil. Verdade, Olha aí, Adriana. Aí, Adriana, não pode se sentir não, irmão. O Sandro me conhece, e o Alberto também me conhece. Eu também agora vai dar 5.000 inscritos, hein, depois desse comentário do Alberto. Hein? Rapaz, eu sempre falo aqui, nós não somos os donos da cocada preta, nem da branca, nem da morena. Nós não possuímos a última Coca-Cola do deserto, sabe? E se algumas pessoas consideram a gente alguma coisa hoje em dia, beleza, agradeço a vocês. Mas, para quem me conhece, e o Sandro me conhece muito bem, Alberto também, eu entendo algumas colocações assim que as pessoas fazem, mas eu devolvo toda a glória para Deus. Amém. Sabe? Se hoje a gente tem se hoje a gente tem um pouquinho de conhecimento, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. E em função também da obra do Espírito Santo na nossa vida, por tudo que o Espírito Santo nos ensinou, abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, e porque a gente gosta disso daqui, sabe? Porque a gente gosta disso aqui. E hoje a gente teve um dia bem difícil aqui, tá? Eu estou dando um testemunho aqui, um dia bem difícil. Algumas questões aqui que a gente estava resolvendo, conversando, né? E muitas das vezes a gente ouve vozes contrárias, entendeu? Até mesmo com a nossa vinda aqui para Portugal.
né? Tipo, o que vocês foram fazer ali, o que vocês estão fazendo ali. E a gente tem uma promessa sobre a nossa vida, assim como todos vocês têm uma promessa na vida de vocês, tem um plano de Deus, tem um propósito de Deus, que no tempo certo ele vai cumprir, eu tenho certeza. Assim como cumpriu, está cumprindo na nossa vida, ele vai cumprir na vida de todos vocês. Olha, mas não pense que é fácil, não pense que foi fácil, não pense que será, está sendo fácil, e não pense que será fácil. Tá? Então, eu digo isso como um aprendizado que eu tive, como um aprendizado também que eu passei para algumas pessoas, entre elas o Alberto, que está assistindo, o próprio Sandro, algumas coisas que a gente conversava, debatia, e o Sandro foi testemunha também da minha vida, alguns momentos difíceis que eu passei, que nós passamos aqui, eu e Darlene, agora falando, como família, como marido e mulher, enfim. Mas eu posso dizer como é bom ter amigos. Como é bom ter amigos, entendeu? Como é bom ter amigos como vocês. Agradeço pelas palavras aí, mas devolvo para Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém. Amém, querido? Então, muito obrigado aí pela tua participação, você que esteve aqui conosco até agora, você que vai assistir mais tarde, né? Você que vai compartilhar esse vídeo, essa live, você que vai entrar lá no nosso canal, se inscrever, curtir os vídeos, deixar teu comentário, né? E eu faço também aqui um convite, né? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, não tem condições da gente fazer isso aqui na live, porque a gente perderia muito tempo. Não é questão de perder tempo também, né? Porque quando a gente está tratando da palavra de Deus, a gente não está perdendo tempo. Na verdade, a gente está ganhando. Para não tomar muito tempo das pessoas. É tomar muito tempo e ficaria uma live muito extensa se a gente fosse aqui parar para responder perguntas ou dúvidas. Mas, se você quiser, pode deixar lá no meu Messenger, né? Ou no Messenger do Sandro, tá bom? E num tempo hábil também a gente vai estar respondendo, de repente tirando algumas dúvidas ou batendo um papo com você. Tenho certeza que o Sandro não vai se opor a fazer isso, né? Vai ser um prazer. Se tiver alguma pessoa que queira fazer isso, ou sei lá, quer conversar, quer pedir uma oração por alguma coisa, olha, a gente está aqui para isso. Não somente estar aqui para passar estudos e alguns conceitos, enfim, algumas ideias, pensamentos que a gente tem compartilhado, mas fazer a obra de Deus. É para isso que nós fomos chamados, entendeu? E então eu te agradeço aí, você que participou, né? Você que esteve aqui com a gente, e o pessoal que vai assistir aí depois, você que vai compartilhar. E já fica o convite aí, Sandro, para sábado que vem, se você não tiver nenhum compromisso, tá? Vai ser uma alegria receber aqui você de novo na nossa live, tá? Durante a semana aí a gente vai se falando, tá bom? Beleza. Grande beijo aí para todos. Considerações aí, família. Sandro? Sim, deixar um abraço para todos aí, os irmãos que participaram, né? Principalmente aqueles de longa data, né? Como o Carlinhos, né? O Ângelo, o Anderson também passou por aí, né? Não sei se ainda está na live, né? O Valdir e essa galera toda boa aí, os novos irmãos que eu estou vendo aí também, as suas irmãs, enfim, Deus abençoe a todos. Mais uma vez agradeço também aí, faço as minhas palavras, as palavras do pastor Adriano, obrigado pela sua participação, por sua audiência e sua paciência. E deu audiência, hein, Sandro? Deus é bom todo tempo. Louvado seja o Senhor, que esse evangelho da graça
ele alcance cada vez mais pessoas. Espero que você seja aí um agente de Deus, você que participou até agora da live, que você possa mandar esse link, compartilhar com outras pessoas, para que as pessoas tenham o real entendimento da obra salvífica de Cristo naquela cruz e o que está preparado, o que já está preparado para cada um deles. Amém. Amém? Então, mais uma vez, obrigado, pastores. Beijão. Beijo nas crianças aí. Amém. Deus te abençoe a todos vocês e Cristo Jesus supra as necessidades das nossas vidas. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado aí, pessoal. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Graças e paz.